Ok, primeira parte, generalidades, mais para vocês entenderem o contexto e qual é o problema que nós vamos tratar. Segunda parte, nós vamos falar de impacto ambiental, exclusivamente de materiais cimentícios, mas gesso e cal têm problemas similares. Não tão importantes, porque a quantidade produzida desses dois materiais é muito pequena comparada com o cimento. O primeiro problema que os materiais cimentícios têm é o impacto deles no clima. Não sei se vocês viram essa placa de gelo que desprendeu da Antártica, né? Larsen C. Eu não consegui a foto, mas eu vi uma foto em algum lugar que aparece bem aqui a fratura propagando, né, uma área muito maior que a cidade de São Paulo, quantidade de gelo enorme. E a Antártica está derretendo, o que está derretendo a Islândia. A situação, de fato, não é muito boa. A principal razão para isso é a oxidação de combustíveis fósseis. Eu tiro carbono fossilizado, que está fóssil na crosta terrestre, oxido ele vira CO2 e fica na atmosfera. Isso é o grosso do nosso problema, né? Na produção de cimento, cal e gesso, nós temos isso também, porque nós usamos energia. A mesma coisa na cerâmica. Estou sempre... No caso do cimento e da cal, nós temos uma fonte extra de CO2, porque não é só o petróleo e o carvão mineral que tem carbono fóssil. Os carbonatos de cálcio, magnésio, sódio, que são rochas carbonáticas, elas também têm CO2 na composição. No caso do cimento e da cal, a gente vai usar fundamentalmente carbonato de cálcio, pedra calcária. Uma tonelada de carbonato de cálcio tem 440 quilogramas de CO2. Como é que a gente sabe isso? Como é que eu sei que tem 440 quilos de CO2 numa tonelada de carbonato de cálcio? As desconhecidas utilidades da tabela periódica, né? Estequiometria. É só vocês pegarem a massa atômica do cálcio, 40, oxigênio 16, 40 mais 16, 56, 560 quilos. 12 mais 32, 44, 440 quilos. Carbonato de cálcio tem a feliz massa de 100,02 gramas por mol, né? Então, cada vez que o carbonato de cálcio, a pedra calcária, é colocado num forno acima de 900 graus, 44% da massa dela vira CO2, que vai se somar ao CO2 gerado no combustível. Cimento depende de carbonato de cálcio, né? A fabricação de cimento, inventada pelo Mr. Aspidin, era o seguinte: calcário, argila e combustível, num forno mais ou menos 1500 graus de temperatura. O calcário decompõe a uns 900. O CO2 vai embora, fica o óxido de cálcio. A argila é silício, alumínio e ferro. Todo esse sistema entra em uma fusão. E esses minerais se misturam. Isso gera um produto conhecido por clinker. Veja que tem uma perda de massa, né? 44% do calcário sai com o CO2. Eu preciso, para fazer uma tonelada de clinker, eu preciso de uns 1.300 quilos de matéria-prima. Então saiu o clinker aqui. O clinker vai para é uma pedrinha. Eu faço quase como se fosse uma areia. Essa areia moída é o cimento. O Aspidin inventou isso aqui. Um tempo depois, um cidadão alemão descobriu que se eu colocasse gesso, gipsita, matéria-prima do gesso, 4%, o meu cimento melhorava, porque ele não endurecia imediatamente. Ele começaria a endurecer depois de 2 ou 3 horas. Isso foi uma coisa extremamente importante, né? Porque imagina se eu misturo o concreto e eu tenho que imediatamente colocar ele nas formas. Hoje eu misturo o concreto, tenho 3 horas para colocar ele na forma, fazer o acabamento. Viabiliza, por exemplo, caminhão betoneira.
torna a vida de quem faz concreto muito mais tranquila. Então foi uma grande contribuição. E com o passar do tempo, a gente passou a incluir no cimento adições. Essas adições, elas quase sempre são resíduos, que têm na composição química parecida com a do cimento e que também são solúveis, porque o que não for solúvel não reage, não forma o sólido. As adições mais comuns é o filler calcário, que é um que reage pouquíssimo, mas mesmo assim a gente vai usar bastante. A escória de alto forno, que vem lá da produção do ferro-gusa, a gente falou no semestre passado, e uma série de coisas que a gente chama de pozolanas, que a mais comum é a cinza da queima de carvão mineral na geração de energia, particularmente nas termoelétricas. Nós não temos aqui em São Paulo, tem em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e agora no Maranhão. Então, são termoelétricas que, para gerar vapor, queimam carvão e sobra cinza. Essa cinza, ela pode ser utilizada dentro do cimento. Então, o cimento moderno, ele é clinker, sulfato de cálcio e adições. No Brasil, todos os cimentos têm adição, variando entre 5% e 65% da massa. Quando eu falo cimento, estou falando de uma quantidade muito grande de produtos. Porque sempre vai ter clinker, sempre vai ter sulfato, às vezes tem fibra de calcário, 5%, às vezes tem 15%, às vezes tem 60% de escória de alto forno, 5% de filler de calcário, às vezes tem 20% de pozolana, não tem filler. Existe a combinação desses negócios aí dá uma variedade grande de material. Novamente, né? O pedreiro, o engenheiro mediano do mercado, sem nenhuma discriminação, os arquitetos acham que cimento é cimento. Tá? E cimento, se você souber explorar, ele é um mundo. Claro, se você não souber explorar, você vai misturar ele com água e ele vai endurecer. Mas tem muito dinheiro em saber usar os diferentes tipos do cimento e saber especificar os diferentes tipos de cimento. E tem muito ambiente. Por quê? Escória, filler e pozolana não passam por forno. Eles não têm CO2 associados ao processo produtivo. Então, um cimento com menos clinker, que é o que usa o calcário, e mais escória, tem um CO2 menor. É um cimento diferente. Para algumas coisas, não é uma boa ideia. Mas em muitos casos, ele é melhor que o cimento convencional. E pode ter 20% do CO2. Não sei se vocês já viram um forno. Alguém já visitou uma fábrica de cimento? Passou na frente e tal. São coisas muito grandes. Valor típico de uma fábrica de cimento. Custo, 300 bilhões de dólares. É um negócio de gato gordo, por assim dizer. São grandes empresas. O forno, aqui, ó, aqui existe um cidadão de pé. Um forno é um negócio talvez de 30, 40 metros de comprimento, o maior que eu vi, 6 metros de diâmetro. E ele é uma viga apoiada aqui, ó, e apoiada aqui, que está girando dentro dele 1.500 graus. Esse é um forno de cimento. Essa imagem aqui é bem legal. Por aqui entra a matéria-prima, né? E aqui está o meu forno. A cor, isso aqui é uma imagem de infravermelho, a cor é proporcional à temperatura. O maçarico, que queima, que gera o calor, está aqui. Para cá é a chaminé. A matéria-prima entra resfriando os gases que sobem pela chaminé. E vai sair aqui na ponta, então, o clinker. Os combustíveis que a gente usa para fazer cimento são fósseis. No Brasil, 80% a 85% atualmente. Então, eu tenho, quando eu faço clinker, CO2 do calcário e CO2 do combustível. E isso está mais ou menos numa proporção de 40% vem do combustível e 60%
do CO2 vem da decomposição do calcário. Somando tudo, 1 tonelada de clinker, dependendo do meu processo, a composição química do clinker é sempre a mesma. Tem entre 800 e 900 quilos de CO2 gerado. Agora vamos fazer uma conta de padaria. Vamos assumir 900 quilos de CO2 por tonelada de clinker e 500 quilos de cimento por habitante do planeta. Então, só o fato, para cada habitante, o cimento está gerando alguma coisa como 450 quilos de CO2 por ano. Mais de 1 quilo por dia. Não é muito, mas é todos os dias. Claro, não é tão assim, porque hoje a produção, o cimento não é só clinker. Ele tem menos clinker, eu misturo, eu diluo o cimento e o CO2 diminui. Apesar de todo esse negócio de usar menos cimento, usar adições, usar menos clinker, usar adições, aqui está a porcentagem do CO2 que é gerada na produção de cimento desde 1928 até 2008. Bem legal, tirando a Segunda Guerra Mundial, onde a Europa para, a participação do CO2 nas emissões atmosféricas tem aumentado. Hoje, o cimento está aproximadamente 8% do CO2 antropogênico gerado pelo ser humano vem do cimento. E essa fração cresce todos os dias. Porque nós temos um problema no cimento. Cada vez que eu faço cimento, eu vou gastar energia. Até posso reduzir a quantidade de energia, eu posso usar energias renováveis, mas o que eu não consigo deixar de fazer é decompor o calcário. Não dá para fazer cimento sem decompor algum calcário. Posso decompor menos, mas algum calcário eu preciso decompor. Então a produção do cimento está ligada à geração de CO2. Como a escala de produção é grande, meia tonelada, pouco menos de meia tonelada, são 4,3 bilhões de toneladas de cimento para 7 bilhões de habitantes por ano. A quantidade é muito grande. A quantidade de CO2 é grande também. Uau, aqui está difícil de ver, mas aqui está 2 gráficos para vocês terem uma ideia. Essas 2 linhas é a quantidade de CO2 por tonelada de clinker, média mundial e Brasil, 1990 até 2014. O Brasil tinha uma indústria cimenteira mais moderna que o resto do mundo, mais nova. Hoje em dia aqui deu uma subidinha, na verdade, de 90 até 2006, 2007, a indústria cimenteira tinha um monte de forno velho no Brasil que não usavam porque a demanda de cimento estava muito baixa. Quando a demanda de cimento aumenta, o pessoal liga os fornos antigos e as emissões sobem. Aqui embaixo, os mesmos 2, mundo e Brasil, eu tenho as emissões por tonelada de cimento. A diferença entre isto e isto é a presença de adições. No Brasil, se eu usasse cimento sem adição, a média seria, sei lá, 870 quilos de CO2 por tonelada. E nós temos 580. Temos 40% de adição, na média, no cimento brasileiro. Muita gente reclama, fala, nós estamos usando lixo do aço e tal. Na verdade, do ponto de vista ambiental, é um tremendo sucesso. Porque seria muito pior a situação, né? Apesar de todo esse esforço, a gente está aí com 8% do CO2 mundial. Tem uma pergunta aqui para vocês. Só para nota de participação, folhinha, nome em cima. Vamos responder essa pergunta aqui. Tem mais 2 depois, vocês entregam ao final da aula. A pergunta aqui é simples. Clinker é um produto padrão, sem muita chance de errar. 66% do clinker é óxido de cálcio, 22% é
sílica, depois tem alumínio, ferro e tudo mais. Vocês estão vendo que entre 1990 e hoje, a quantidade de CO2 gerado por tonelada de clinker vem caindo. Lentamente, mas vem caindo. A pergunta é, como é que eu posso reduzir a quantidade de CO2 na produção do clinker, se o clinker continua o mesmo, com a mesma composição química, usando as mesmas matérias-primas? A resposta é óbvia, mas eu quero que vocês escrevam ela. Só para vocês aquecerem o cérebro no início do semestre. Quem vai dar a primeira resposta aí? Qual é a forma de baixar a quantidade de CO2 na produção de qualquer bem? Mas o que eles podem estar fazendo para isso? Reaproveitando o CO2 para qualquer... Oi? Desculpe, fala mais alto. Reaproveitar o CO2 e usar em outro tipo de indústria. Estão começando a fazer isso, mas sabe uma das coisas que eu mais respeito é a termodinâmica. Por que a gente gera CO2? Para gerar energia. Eu pego o carbono e oxido e ele vira energia. Gera muita energia. Se eu quiser... Aliás, tem algum uso do CO2 que vocês conhecem? Você não gosta do CO2? Detesta. Alguém conhece um uso do CO2? Ele falou um negócio. Alguém conhece um uso do CO2? É difícil. Porque o CO2 ele tende a ser gás na temperatura ambiente. Mas tem uso do CO2? Vocês usam CO2 assim diariamente? Pronto, olha. Festa também é... que mais? Coca-Cola, água mineral com gás e sal de fruta para depois da cerveja, né? Enfim, CO2 tem usos comerciais, mas é pouco. Nós estamos falando aqui de muito CO2, não é o uso. Mas poderia ser e no futuro talvez venha a ser. Hoje ainda não é. O que mais eu posso fazer? Então, uma das formas é o CO2 que é contabilizado, que contribui para a mudança climática, é o CO2 de combustíveis fósseis. Se eu usar combustíveis renováveis... O que é um combustível renovável? Isso é segundo grau. O que é um combustível renovável e o que é um combustível fóssil? Tem um ciclo completo. Mas dê um exemplo de um combustível renovável. Oi? Biomassa, planta. Então, se eu usar carvão vegetal, desde que ele venha de uma plantação, não da destruição da Amazônia, do Cerrado, eu estou usando combustível renovável. E se usa um pouco no cimento. Se usa também, no sul do Brasil, cinza de casca de arroz. 20% do arroz que vem da lavoura é casca. E a casca é matéria orgânica. Né? Então, se usa a casca de arroz, desculpe, se usa a casca de arroz e a cinza entra dentro do cimento. Essa é uma forma. Outra forma. Tem mais uma, que é mais óbvia. Vocês voltaram das férias enferrujados? Não? Vamos lá, gente. O que gera CO2? O calcário não tenho como mexer, porque para fazer clinker eu preciso de calcário. Bom, eu poderia eventualmente achar uma fonte de óxido de cálcio que não tenha CO2. Até existe, por exemplo, nos resíduos de construção. Mas é pouco. Não é isso que eles estão fazendo. O que gera CO2? Energia. Energia é uma constante? O que a experiência de vocês diz sobre automóveis? Eu aposto que vocês gastam mais combustível guiando do que, por exemplo, alguém da família mais calmo. Certo? Então, primeiro, diferentes automóveis não gastam diferentes quantidades de energia para fazer a mesma coisa? Transportar vocês? O que está acontecendo? A indústria está usando fornos mais eficientes. Tá? Então,
Então, se eu reduzir o consumo de energia fóssil, eu reduzo a geração de CO2. Se eu usar combustíveis renováveis, eu continuo gerando CO2, mas o CO2 não interessa, porque a planta acabou de tirar o CO2 da atmosfera. Uma das coisas que me deixa muito intrigado sobre o Brasil é que ninguém associa o uso de etanol às mudanças climáticas. Parece que a nossa imprensa ignora o fato, né? Quer dizer, eu ando de bicicleta, mas quando eu uso o carro da minha mulher é um carro que é movido a álcool. Não interessa o preço do álcool. Eu posso pagar. É a minha contribuição, né? Combustíveis renováveis também é uma estratégia interessante e a indústria usa. O que é mais interessante, e isso aqui é definitivo para a indústria cimenteira, é esse gráfico aqui. Em verdinho é a emissão de CO2 da produção de cimento. Estamos aqui por volta dos 7, 8% do CO2 global. Em azul é o CO2 antropogênico total. Tudo que nós geramos, fundamentalmente queimando gasolina, diesel, carvão, né? No cenário de 450 ppm e passa 2030, é o pico das emissões e eles começam a se reduzir. Esse é um cenário que dá 2 graus centígrados de aquecimento na Terra. Alguma coisa que vai derreter a Antártica, vai derreter pedaço da Islândia, pedaço do Paquistão vai ficar debaixo das águas, algumas ilhas do Índico vão submergir, mas nada de muito dramático. Doenças tropicais vão aumentar, secas em alguns lugares, possivelmente nós teremos furacões no Brasil, mas, ok, sob controle. Bom, a humanidade continua demandando cimento. No Brasil, nós precisamos fazer 20 milhões de habitações. Precisamos fazer rodovia, hospital, aeroporto, ferrovia. Toda a nossa infraestrutura é muito fraca. A África e a Ásia são lugares onde a demanda por materiais de construção e por uma vida melhor é muito grande. Não dá para pensar na vida moderna sem uma infraestrutura de edifícios e cidade. E não dá para pensar cidade e edifícios sem cimento ou materiais cimentícios. Muita gente fala em vamos substituir o cimento, vamos parar de usar cimento. Frequentemente, vamos construir só com madeira. É mais fácil falar do que acontecer. Então, o mundo começa a diminuir CO2, o cimento precisa gerar CO2, porque a demanda por cimento é grande, as pessoas precisam de casa. Eu divido essa linha por essa, e aqui eu tenho a fração do CO2 antropogênico que é associado ao cimento. Se a indústria cimenteira não fizer nada, em 2050, ela vai ser responsável por 1/3 do CO2 antropogênico mundial. Trocando isso em miúdos, o CEO da maior cimenteira do mundo vai ter que sentar junto com o presidente, sei lá, dos Estados Unidos ou da França, como queiram, para discutir mudanças climáticas, porque a empresa dele vai emitir mais o CO2 do que muitos países. Isso politicamente não vai acontecer, porque isso é insustentável. Então, a indústria cimenteira vai ter que se reinventar. E a gente vai discutir no semestre inteiro o que pode ser feito para impedir que isso aqui aconteça. No momento atual, o que a indústria está contemplando é a necessidade de investir 500 bilhões de dólares para capturar 10% do CO2 emitido, ou 20% do CO2 emitido. A captura de carbono estou ali na fábrica, gera CO2 por causa do calcário, e ela gera CO2 por causa dos combustíveis.
mas também gera NOx, porque tem nitrogênio no ar. Então eu vou pegar os gases da chaminé, vou filtrar, precisa fazer uma fábrica para isso. Separar o CO2, então sequestrei o CO2, ou capturei o CO2. E aí eu vou injetar ele no solo em algum lugar, ou, como ele mencionou há pouco, eventualmente vão conseguir, de parte desse CO2, fazer algum polímero ou alguma outra coisa. Eu duvido. Termodinâmica é uma coisa cruel. E ela não está do lado dessa ideia. Então, a ideia de capturar o carbono é uma ideia muito maluca, porque, na verdade, o pessoal vai enfiar o carbono debaixo do solo e vai dizer, ó, CO2 fica aí, não saia. Porque se ele sair, eu gastei toda essa grana e o problema volta para estaca zero. O consumo de energia do cimento, que já é um pouco alto, dobra. E o preço, no mínimo, triplica. Agora vocês imaginem Brasil, ou América Latina, África, um monte de gente pobre precisando de casa. De estado falido precisando fazer infraestrutura. E a principal matéria-prima triplicando de custo. Tem consequências. Então essa ideia aqui não é uma ideia muito boa. O que nós estamos apostando é que a engenharia civil, que é e a arquitetura, que é quem usa cimento de verdade, são os engenheiros e arquitetos. Ninguém mais usa cimento. Vai passar por um período de forte inovação. Não é uma inovação qualquer, é uma inovação que tem por objetivo, enfim, melhorar as propriedades técnicas e tudo mais, mas, fundamentalmente, reduzir o CO2. A gente vai discutir em vários momentos do curso o que pode ser feito e quais são os problemas de cada um deles. Então, CO2 é o principal problema da indústria cimenteira, é o mais complicado e é o que, de fato, vai pegar pesado no futuro e vai colocar a indústria de cabeça para baixo. E impressora 3D não resolve esse problema. Ele é mais complicado. Eu preciso achar uma forma de gerar menos CO2 quando eu faço o clinker. O que nós estamos trabalhando aqui na escola é uma alternativa de fazer coisas usando menos cimento e menos clinker. A gente consegue hoje reduzir o consumo de cimento para menos da metade do que é praticado no mercado, para fazer as mesmas coisas. Então, essa é uma alternativa possível. Segundo problema que nós temos é que os cimentos usam uma quantidade muito grande de recursos naturais. Este é um senhor de um problema também. A quantidade é grande. Isso aqui é a evolução da produção do cimento desde a década de 50. Só para comparar, isso aqui é a produção do aço. O aço é 1,5 bilhão de toneladas, o cimento está em 4,6 bi esse ano. Aqui é a evolução da população. Isso aqui, de fato, é uma boa notícia, né? A produção do cimento tem crescido mais do que a população. Trocando isso em miúdos, uma maior parcela da população tem acesso a uma infraestrutura decente. Casa, cidade, rodovia, etc. Civilização é sobre isso, né? Mas tem um outro lado. A quantidade para a indústria cimenteira, a quantidade de CO2, a quantidade de matéria-prima utilizada é muito grande. Esse gráfico é um gráfico que a gente chama de metabolismo. É quanto material a humanidade consome. Em 1900, para cada ser humano, se extraía da natureza 4,3 toneladas de materiais. 2013, 11,7. Então, conforto não é sofá de concreto, né? Mas é um monte de concreto e um monte de outras coisas. Um americano, nos Estados Unidos, é 90 toneladas de matérias-primas para cada habitante por ano. O Brasil exporta bastante, eu acho que é umas 20. A média mundial é 11,7.
Quanto mais rico o país, mais matéria-prima os habitantes usam. É tudo muito legal na internet, mas tem que lembrar que a internet precisa de casa, né? Os servidores ficam em alguns lugares. Eu preciso da infraestrutura de cabos, torres, etc. No final do dia, tudo o que vocês fazem depende de uma infraestrutura construída. Pegar o carro de vocês. Eu aposto, com poucas exceções, que o carro de vocês dispõe de uma área privativa maior do que vocês. Alguém sabe o tamanho de uma garagem? Uns 3 metros de largura, por uns 5 de comprimento, 15 metros quadrados. Bom, o carro tem uma garagem, aqui na Poli não está coberta, mas quando vocês forem trabalhar forem trabalhar em garagem coberta, o carro de vocês vai ter 15 metros quadrados na casa de vocês e 15 metros quadrados privativos no escritório. Tem um aluno meu que fez um estudo, na área média de um prédio em São Paulo, mais de 50% é vaga de estacionamento. É o ser mais privilegiado. Uma família típica, classe média, apartamento de 60 metros quadrados, 2 filhos. Os filhos dormem num dormitório de 15 metros quadrados e o carro está confortavelmente sozinho no de 15 lá embaixo. Nós dependemos, tudo depende de espaço, tudo depende de coisa construída e tudo depende de materiais. Então, hoje, 12 toneladas mais ou menos por habitante. Dessas 12, 4, 1/3, é misturado com cimento. Então, a indústria, a cadeia de produção do cimento é responsável por 1/3 dos recursos naturais. Se você olhar o que é feito com o cimento, até que não é muito. Porque, olhando para a cidade de São Paulo, 1 metro quadrado de edifício tem, tipicamente, eu tenho 30 centímetros, 1/3, 600 quilos de concreto por metro quadrado de edifício. Tudo depende, pavimentação, túnel, tudo depende de cimento. Então a quantidade é grande e a gente mexe com 1/3. Qualquer decisão de aumentar a produção de cimento, e ela vem, veja, olha como ela cresceu. Em 1900, o cimento nem aparece aqui, ó. Quando divide a produção de cimento pela população, o cimento some. Em 1950, os materiais cimentícios eram 400 quilos, em 2000, 1,2 e aqui 3,9. Um crescimento multiplicou por mais de 3 em 13 anos. Estamos na moda. Tá? É bom, mas tem seus problemas. Segunda pergunta para vocês responderem. Está cheio de gente querendo substituir o cimento. Então, tem aqui dentro da escola, na FAO, tem o pessoal que defende vamos construir só com aço. Tem o cidadão que fala vamos construir com madeira e tem os caras que falam vamos fazer tudo de solo cimento e tudo mais. Qual é a dificuldade que a gente tem de substituir o material cimentício por um outro material existente, aço ou madeira? Numa frase, com verbo. Frase assim como é definido no 1º grau, não no WhatsApp. Qual é a dificuldade? Ou a principal dificuldade? Dá para listar inúmeras. Estrutura de aço é muito cara. Oi? Estrutura de aço é muito cara. Dinheiro é uma dificuldade, concordo. Mas não é só isso. Lembra que nós usamos materiais cimentícios, uns 17 bilhões de toneladas. Quanto aço é produzido? 1,5 bilhões. Tem coisas que eu não posso fazer com aço. Posso pavimentar uma
rua com aço, posso fazer com concreto. Tá? E mais, o aço não gera CO2? Alguém lembra do curso de semestre passado? Gera um monte. Aliás, ele gera tipicamente 2 toneladas de CO2 por tonelada de aço virgem. Oi? Essa comparação não pode ser feita diretamente, porque eu não posso comparar uma tonelada de cimento com uma tonelada de aço, né? Porque o cimento nem é um material, ele é uma matéria-prima. Tá? Mas em todos os casos, aço também tem CO2. Madeira. O principal problema é o seguinte, ó. Tem resistência à compressão, mas qual é o principal problema da madeira? Eu acho que não tem uma escala suficiente. Primeiro, precisaríamos plantar alguns planetas com eucalipto e trazer a madeira para cá. Porque não dá, vai faltar a área plantada. Segundo, outro problema da madeira. Oi? A madeira debaixo da água, congelada no Ártico, ou na Patagônia, ou no deserto, ela não degrada. Mas nos trópicos ela é pouco durável. Mais um problema da madeira, que o concreto não tem. Hã? Oi? O concreto, ele pode ser, até eu gosto da ideia de um concreto isotrópico, dá para fazer. Normalmente a gente faz ele anisotrópico, dá para fazer. Mas tem outro problema da madeira que é segurança a fogo. Veja, vamos entender o seguinte, ó, a humanidade não anda para trás. Se você pegar um livro de 1900, eu tenho um livro de 1913, é um curso rápido de concreto armado. Eu mostro para o pessoal do PEF, o curso de concreto armado vai ocupar 2/3 do cérebro de vocês nos próximos anos aqui na escola. Tá? Infelizmente é mercado para 1% de vocês. Né? Mas o livro de concreto armado de 1913 tinha 60 páginas. Como projetar em concreto armado. Né? O cara fala, por que é que o concreto estava conquistando o mundo? Primeiro, não pegava fogo. Londres, Chicago, as grandes cidades de 1700, elas frequentemente eram consumidas pelo incêndio. E as pessoas não esqueciam isso. Não apodrecia. Permite fazer uma estrutura muito grande usando as pedras e a areia da esquina com um pouco de material que eu trago de longe. As barras de aço vêm enroladas. Então tem um problema de logística, é uma coisa prática. As coisas precisam ser práticas. E quando eu estou falando de fornecer casa e infraestrutura em 2050, vai ser 10 bilhões de pessoas. 10 bilhões de pessoas, eu preciso de soluções práticas, porque é muita gente. E tem o problema da escala. Madeira, eu precisaria de 2 planetas Terra, tem um amigo que fez essa conta. Madeira é 2 planetas Terra, vamos esquecer todo... Né, o Elon Musk com a sua SpaceX ganharia muito dinheiro, né? Pouca energia para tirar um foguete do solo, para buscar umas toras de madeira. Né? Enfim, madeira não vai dar, e aço também tem CO2. E tem o problema da ferrugem, e tem coisas que não dá para fazer com aço. Não é prático. O aço era muito importante, muito mais importante na engenharia civil, antes do concreto entrar. Ele continua sendo importante. Uma estrutura de concreto armado, mais da metade do custo é os 100 quilos de aço que tem por metro cúbico. O aço é super importante, mas ele trabalha em conjunto. Do meu ponto de vista, é muito difícil a humanidade prescindir de um ligante inorgânico que permita moldar peças monolíticas em qualquer lugar do mundo, usando um pouco de armadura de forma prática, simples e durável. Nós precisamos disso, não tem como voltar para trás. Eu acho que o futuro, médio prazo, ainda vai ser o cimento Portland. Por quê? Porque nós temos uma estrutura produtiva, fábricas, que custam 5 trilhões de dólares de investimento. Isso é CLCU.
É muito mais que o PIB do Brasil de investimento em fábricas para fazer cimento no mundo inteiro, sem falar nas concreteiras, no fabricante de agregado. Então isso é muito difícil de substituir. É muita coisa, é muito dinheiro. Então o futuro ainda vai ser cimento Portland. O problema é como é que eu resolvo a questão do CO2. E nesse caso, como é que eu resolvo também a questão de consumo de recursos.